Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai ter uma conversa séria sobre o fim da escala 6 por 1 no Brasil. E eu já quero te deixar um aviso. Esse talvez ele seja um dos vídeos mais importantes para você entender o que realmente pode acontecer com a economia brasileira nos próximos anos. Mas esse vídeo ele não é uma análise rasa, porque independente de lado político, ideologia, essa discussão não é uma discussão simples. Não é tão simples assim, não é só o trabalhador vai descansar mais ou então as empresas vão quebrar. A verdade, ela está no meio disso tudo. E provavelmente esses dois lados estão simplificando demais uma discussão que deveria ser muito mais técnica. Então vamos lá, nossa boa e velha análise estratégica de negócio e mercado. E antes de começar, só um ponto importante. Se você não conhece esse canal ainda, talvez esse não seja o melhor vídeo para sua primeira impressão, porque aqui embaixo nos comentários vai ter altos e baixos, vai ter gente concordando, gente discordando. Já vou logo avisando, comentário desrespeitoso vai ser ocultado, é automático no YouTube, porque eu quero prezar pela boa discussão aqui nesse canal. Então se você quiser complementar a discussão e participar do vídeo, fica à vontade, deixe sua opinião aqui embaixo. Porque a gente vai fazer uma análise crua. Você vai entender absolutamente tudo sobre a escala 6 por 1. Impactos, da forma, as medidas. Inclusive, se esse vídeo fizer sentido, aproveita e clica aqui embaixo no botão hypar para ajudar a impulsionar, para que o máximo de pessoas tenham acesso. Mas é só se realmente fizer sentido. Primeiro, olha todo o vídeo e depois você tira sua conclusão. Bom, então para entender o fim da escala 6 por 1, a gente não pode começar falando de lado político, né? E nem de trabalhadores contra empregadores, não é isso. A gente tem que começar falando de produtividade, porque a produtividade ela é o cerne de uma economia. É a produtividade que define quanto que uma empresa consegue pagar de salário, quanto que um produto custa, quanto que uma economia cresce, quanto que uma sociedade consegue trabalhar menos sem ficar pobre. É o que o fim da escala 6 por 1 deveria fazer. É aqui que começa o problema. O Brasil hoje está na 10ª posição no ranking das maiores economias do mundo pelo critério do PIB, né, o Produto Interno Bruto. Ou seja, o Brasil hoje é a 10ª maior economia do mundo. Mas quando a gente olha a produtividade, a história muda completamente. Porque na produtividade o Brasil ocupa atualmente a 94ª posição entre os 184 países listados pela OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho. A produtividade média hoje de um trabalhador brasileiro, ela equivale a 25% de um trabalhador americano. A gente fica atrás, inclusive, de diversas economias, até mesmo latino-americanas, como Chile, Uruguai, Argentina, nossos vizinhos. Apesar disso, o brasileiro trabalha um número de horas superior à média global. Para você ter uma ideia, a nossa produtividade cresceu só 0,2% ao ano entre 1988 e 2024. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou trazendo esses dados? Para a gente entender que o Brasil não trabalha pouco. O Brasil trabalha muito e produz pouco valor por hora. E isso por si só já é um problemão, tá? Porque em países altamente produtivos, reduzir a jornada pode ser uma evolução natural. Esse é o caminho natural de um país desenvolvido. Inclusive, um dos argumentos da PEC que está sendo montada é justamente esse, que países desenvolvidos têm uma jornada de trabalho menor. Calma que daqui a pouco a gente também vai entender como que esses países realmente funcionam. Só que num país como o Brasil, de produtividade baixa, quando você reduz jornada sem mudar o contexto de produção do país, que é tecnologia, gestão, infraestrutura, logística, qualificação do empresário médio, eficiência, isso pode virar simplesmente aumento de custo. E vamos deixar claro de uma vez para não ter confusão que produtividade não é o trabalhador se esforçar mais. Esse é um erro enorme do conceito. Produtividade é quanto de valor econômico uma pessoa consegue gerar em uma hora de trabalho. Um trabalhador com uma máquina boa, com um sistema bom, processo bom, gestão boa, tecnologia, uma logística melhor, ele produz muito mais, concorda? Já o mesmo trabalhador, quando ele não tem ferramenta, quando ele não tem automação, é cheio de burocracia, um imposto ultra complexo, que é o caso do Brasil, transporte ruim, uma empresa descapitalizada, essa mesma pessoa vai produzir muito menos, tendo que trabalhar mais ainda, inclusive. Então, no Brasil, esse problema de produtividade não é uma questão de que o brasileiro trabalha pouco, porque não trabalha. Só que a pergunta que a gente realmente tem que responder para entender todos os pontos importantes do fim da escala 6 por 1 é por que o Brasil transforma tão mal o tempo do trabalhador em riqueza. E vamos entender isso trazendo para a vida real. O fim da escala 6 por 1 ele não vai impactar todo mundo do mesmo jeito. Não é a empresa de tecnologia que vai sentir primeiro, não é uma empresa de consultoria que vai sentir primeiro, não é o escritório, mas o impacto vai bater mesmo aonde a presença humana ela é realmente parte da operação. Estamos falando aqui de setores de supermercado, varejo, farmácia, restaurante, bares, hotéis, shopping, logística,
empresas de call center, segurança, limpeza, indústrias operacionais, independente do segmento, e não são só empresas grandes não, tá? Como eu tô vendo pessoas comentarem. As empresas impactadas realmente vão ser as micro, pequenas e médias empresas. É a loja da esquina perto da tua casa, o mercado aí do teu bairro, o restaurante que tu conhece, que é o restaurante familiar, aquela fabriqueta, a farmácia pequena, porque essas empresas elas têm menos margem, menos acesso a crédito, menos tecnologia, menos capacidade de absorver esse choque. Então, para fins de impacto, é simples. O fim da escala 6x1, para começar, ele não vai bater lá no PowerPoint da grande empresa. O buraco é muito mais embaixo. Eu vou te explicar, vamos fazer conta. Tá todo mundo discutindo se a escala 6x1 é justa ou injusta. Só que a gente deveria estar entendendo qual que é o impacto dela hoje, da forma que ela está sendo proposta. E é aqui que a conversa começa a ficar interessante. Hoje a jornada máxima prevista pela legislação é de 44 horas semanais. Se você então mantém exatamente o mesmo salário, mas reduz as horas trabalhadas, automaticamente o custo da hora ele sobe. É matemática. Se você sai de 44 horas semanais para 40, a hora trabalhada já fica de cara aproximadamente 10% mais caro. Se você sai de 44 para 36, ela fica 22% mais caro. E se um dia a gente chegar no modelo 4x3, que é o que já chegaram a comentar, com algo próximo de 32 horas semanais, a hora trabalhada vai subir 37,5%. Para a gente que faz gestão de empresa, é muito alto esse aumento. Agora presta atenção no que isso realmente significa para o Brasil, porque quando a gente escuta 10% de aumento, você pode achar que é pouco, né? Mas imagina um supermercado, um restaurante, uma farmácia. Esses negócios eles não conseguem simplesmente fechar um dia da semana para não ter esse custo. Eles continuam tendo que abrir, precisando atender, precisando operar, colocar gente no caixa, no estoque, na cozinha, na entrega, no atendimento. Então essa empresa, agora ela tem um problema. Ela precisa manter praticamente a mesma operação. Só que agora cada hora de trabalho custa mais caro. Agora, partindo de 10% pareça pouco para muita gente, quem realmente consegue absorver essa diferença? Quais são as empresas? A discussão normalmente é feita olhando para a empresa grande. Inclusive, eu vi vários vídeos e comentários de pessoas falando que as empresas nem iriam sentir esse aumento, que não ia dar diferença. Só que deixa eu te trazer de volta para o Brasil, para o nosso Brasilzão. A maior parte das empresas brasileiras não são as grandes. São micro, pequenas e médias empresas. São as que mais empregam, pelo menos. Pra você ter uma ideia, no comércio, micro e pequenas empresas concentram quase 70% dos empregados do setor. Nos serviços, as pequenas empresas elas vão concentrar ali 24,6% mais ou menos dos empregos do setor. Na indústria, esse número ele fica próximo. Então, a realidade brasileira não é feita só de grandes empresas, ela é feita desses pequenos negócios que você vê aí perto da tua casa. E essas empresas, nesses setores que demandam uma carga maior de funcionário, normalmente elas operam com margens apertadas. Vamos pegar um supermercado, a margem líquida média de muitos supermercados brasileiros gira em torno de 1 a 3%. Traduzindo, para cada R$100 que eles te vendem, sobra muitas vezes lá na ponta final R$2 de lucro. R$2. É isso. Então quando alguém fala, mas é só a empresa absorver o custo, não é tão simples assim. Porque muitas dessas empresas já não têm gordura para queimar. O lucro já é pequeno. E quando você adiciona um aumento de custo relevante como esse, você não está tirando lucro para ele absorver, você está destruindo a margem daquele negócio. E aparecem dois impactos quase que imediatos, que a gente pode sim atribuir eles ao fim da escala 6x1. O primeiro é uma possível redução de vagas de emprego em determinados setores. Por quê? A maior parte dessas empresas, para poder absorver esse custo, não tem outro caminho. Elas vão precisar ou fechar, ou reduzir a operação, ou simplesmente parar de contratar. Se isso acontece, naturalmente você passa a ter menos vaga de emprego justamente nos setores que mais empregam. Esse é o primeiro impacto, menos vaga de trabalho. E o segundo impacto é a inflação. O que você acha que vai acontecer? Porque as empresas que conseguirem absorver, elas precisam continuar sobrevivendo. Elas não vão aceitar perder margem para sempre. Então vão repassar custo. Então vai subir produtos no mercado, vai subir preço da comida no restaurante, itens de venda do comércio, prestação de serviço, vai ficar tudo mais caro. E quem vai pagar é o consumidor. Pensa no seguinte cenário. O trabalhador agora, realmente ele vai ficar um dia mais em casa. Ele está trabalhando menos com o mesmo salário. Só que o dinheiro dele também compra menos. O poder de compra diminuiu. E aí surge um outro efeito que é perigoso. Se o custo de vida sobe e a renda não acompanha, o que acontece? O que você faria? Você precisa de mais dinheiro e o seu trabalho não está dando conta. E não tem vaga de emprego. Você vai procurar renda complementar.
um segundo emprego, um bico, uma prestação de serviço, um trabalho informal. Então, existe um grande risco de uma medida criada para dar mais qualidade de vida para o trabalhador, que a intenção não foi essa, você vai entender, acabar empurrando esse mesmo trabalhador para mais informalidade, sem os direitos constitucionais. Eu não estou dizendo que o Brasil vai quebrar imediatamente, não é isso. Mas da forma como está sendo feita, o fim da escala 6x1 pode terminar de arrebentar com o brasileiro e aí sim colocar em xeque de vez a economia. Sabe por quê? Porque o momento da discussão é o que mais me preocupa. Porque deixa eu te lembrar que a gente não está discutindo isso no momento de prosperidade no nosso país. A gente está discutindo isso no momento em que as empresas estão mais endividadas. Em 2025 a gente bateu o recorde de empresas inadimplentes que não estão conseguindo pagar a conta. Empresas gigantes pedindo recuperação judicial. As famílias estão mais endividadas, também batendo o recorde de endividamento. O crédito está mais caro, juros continuam elevados, taxa de quase 15%. E a produtividade brasileira ainda é entre as mais baixas das maiores economias do mundo. Ou seja, nós estamos tentando distribuir um ganho social importantíssimo, cara. O fim da escala 6x1 ele é muito importante para o trabalhador. Só que a gente está fazendo isso numa economia que já está extremamente pressionada e da forma completamente errada. Bom, e é por isso que a minha preocupação com o fim da escala 6x1, ela não é com a intenção. A minha preocupação é com a execução, porque se essa conta for mal feita, quem que você acha que vai pagar? Não é o político. O político está lá, inclusive, trabalhando 3 vezes por semana, ganhando super salário. Irônico, não? Então, é por isso que eu sou a favor, sim, do fim da escala 6x1, mas não sou a favor do jeito que isso está sendo feito. E essa diferença, ela é fundamental, porque uma coisa é a gente discutir a evolução do mercado de trabalho brasileiro, certo? Outra coisa é a gente usar uma pauta legítima, porque isso é legítimo, é da vida das pessoas que a gente está falando, é do bem-estar do brasileiro, do trabalhador brasileiro. Só que usar isso como instrumento político em um ano eleitoral, para reeleição, sem olhar produtividade, sem transição de mercado, sem estudo setorial e sem entender quem realmente paga a conta, não dá. E hoje eu consigo olhar para essa discussão por 3 lados. Primeiro, como alguém que já foi CLT, porque eu já trabalhei por anos na escala 6x1, eu sei o que é acordar cedo, pegar ônibus, ter som de descanso, eu sei o que é chegar numa folga e não conseguir descansar de verdade, porque aquele único dia da semana para descanso vira o dia de resolver problema. Você tem que arrumar a casa, pagar a conta, ir no mercado, cuidar da tua vida. Eu sei quanto que isso pesa para uma mãe, para um pai, para uma pessoa que só quer tempo com o filho, com a família, com o esposo, a esposa. Eu sei. Eu também consigo olhar como gestor e como empresário que sou hoje. Meu trabalho é justamente gerir e estruturar a empresa. Então eu estou dentro das operações. Eu sei que time cansado dá prejuízo. Eu sei que uma pessoa exausta ela vai errar mais, produz menos, atende pior, falta mais, adoece mais. Às vezes quando eu entro dentro de uma empresa, a primeira coisa que eu me deparo são crises de burnout das pessoas. Então eu sei o quanto um trabalho desgastante ele faz a pessoa perder energia. Isso não é bom nem para o trabalhador nem para a empresa. Então sim, eu realmente acredito que o brasileiro tem que ter mais tempo, que a jornada de trabalho precisa evoluir, ela tem que reduzir, ela tem que ser mais flexível. Acredito que em algum momento trabalhar menos pode fazer sentido, mas desde que isso venha junto com produtividade e se o trabalhador quiser. Porque se a produtividade não entra nessa conta, a gente não está resolvendo o problema. A gente está só empurrando o custo para algum lugar. Por isso que a minha posição não é contra o trabalhador, também não é contra o empresário. Minha posição é contra uma mudança mal estruturada. O Brasil deve sim discutir o fim da escala 6x1. Realmente acredito que sim, de verdade. Mas produtividade tem que ser o centro dessa discussão, não política. Porque se a gente reduz jornada sem aumentar a produtividade, o trabalhador pode ser prejudicado e vai. Ou seja, uma medida que deveria dar mais tempo ao trabalhador pode acabar piorando a qualidade de vida dele e de todo mundo. E a economia que hoje já vai mal, pior, com efeitos praticamente irreversíveis, dado o cenário do Brasil hoje, com taxa de juros no talo, empresas sofrendo, pode acabar entrando numa crise sem precedentes de uma vez por todas. Só que para não ficar só na minha fala, vamos olhar para fora. Vamos falar então dos países bem desenvolvidos que trabalham menos. Os países que trabalham menos, eles não chegaram lá simplesmente por decreto, por um canetaço de político, como está sendo feito aqui no Brasil. Eles chegaram lá com produtividade, tecnologia, negociação, testaram antes, fizeram uma transição. A Islândia, por exemplo, ela fez teste antes. Reduziu jornada em projetos específicos, mediu produtividade, mediu o bem-estar das pessoas. Da outra ponta, ela mediu o impacto da economia, criou indicadores, aprimorou a sua medida e aí expandiu. Vamos olhar outro, a Bélgica. Ela tem um modelo de semana de 4 dias. Só que, olha só que interessante, é uma jornada comprimida, ou seja, a pessoa trabalha a mesma carga de horário da semana, só que em 4 dias. Então, não é simplesmente todo mundo trabalhar 32 horas e pronto. A França, que tem referência de 35 horas semanais,
mas tem acordo seletivo, hora extra, tem exceções, as negociações são feitas por setores e por impacto setorial. Aí a gente olha para a Alemanha, Holanda, países nórdicos que têm jornadas médias menores, mas também tem produtividade muito mais alta, mais tecnologia, mais capital investido por trabalhador, mais qualificação, mais negociação coletiva, estrutura. Esse é o ponto. Esses países, eles não reduziram a jornada de trabalho assim, com canetaço. Eles reduziram porque a economia tinha condição de sustentar aquela mudança. Então o Brasil ele precisa realmente aprender com esses modelos. Entender que o mundo não mudou a carga de trabalho porque um político acordou inspirado querendo se reeleger. Cara, olha que loucura que acontece no Brasil. Você tem noção da insanidade que é o jogo político no Brasil? Então, a essa altura do campeonato, é óbvio que o principal ponto aqui não é o fim da escala 6x1 em si, é o motivo e a forma. Porque uma mudança desse tamanho não deveria nascer de uma canetada política. O que deveria ser feito, o correto, seria outro caminho. Primeiro, a gente deveria testar por setor. Não dá para tratar supermercado, restaurante, indústria, tecnologia, hotelaria, como se fosse a mesma coisa. Cada setor tem uma dinâmica, uma margem, uma escala, uma capacidade diferente de absorver custo. Segundo, deveria se fazer uma transição gradual. A proposta aprovada na Câmara prevê uma transição de 44 para 42 horas semanais após 60 dias de promulgação e 40 horas depois de 12 meses. Só que a discussão deveria ser um prazo muito maior, a gente estaria falando de anos aqui, não de meses. E depois a gente deveria olhar para produtividade, para custo, para margem, qual seria o impacto, fazer teste, testar, validar, otimizar. O básico de uma boa gestão. Só que não é só isso. O governo deveria criar contrapartidas de produtividade. Se o governo quer realmente reduzir a jornada para ajudar de fato o trabalhador, ele tem que ajudar o país a produzir mais. Por exemplo, podia trazer uma redução temporária de imposto para importação de maquinário, trazer incentivo para automação, crédito para pequena empresa, modernizar a operação, programa de qualificação profissional, treinamento e gestão, otimização de processo, incentivo para a tecnologia nos setores que mais precisam, né? Que são varejo, logística, indústria e serviços, que seriam os mais impactados. O governo deveria olhar para as duas pontas, redução de jornada versus prioridade, e fazer isso de uma forma inteligente. Porque se você reduz a jornada, mas não aumenta a produtividade, alguém vai pagar a conta. A gente está vendo uma pauta desalinhada e conveniente politicamente. E aqui não é direita contra esquerda, porque quando uma pauta chega em ano eleitoral, cara, ninguém quer parecer contra o trabalhador. Então todo mundo corre para apoiar, é direita, é PL, é Sendra, é todo mundo, porque politicamente você entende que é muito difícil dizer, olha, calma, vamos estudar, vamos analisar. Esse é o puro suco do Brasil, só que política pública séria não deveria ser feita no grito. Não pode ser feita para ganhar corte na internet, para viralizar. Sabe por que não? Porque a dor do trabalhador é real. É de verdade, cara. Eu vejo isso todo dia. A escala 6x1 é pesada para muitas pessoas. O brasileiro está cansado. Só que é justamente por isso que essa pauta deveria ser tratada com seriedade, não como combustível eleitoral. E aqui, para mim, entra o posicionamento brasileiro. O brasileiro tem que parar de ser tratado como uma manobra de massa. Porque o ajuste vem agora, a ação é feita agora por uma questão de reeleição, de disputa política, só que a conta vem depois. E essa conta não chega para o político que está lá priorizando o ego ao invés do brasileiro que elegeu aquele político. O cara vai continuar lá, trabalhando pouco e ganhando muito. A conta vai chegar no preço do arroz, no almoço, da marmita do trabalhador, no custo do serviço, na lojinha pequena fechando, na informalidade aumentando, tirando o direito constitucional das pessoas, no poder de compra caindo. Então o brasileiro não deveria ficar perguntando ou discutindo se é a favor ou contra do fim da escala 6x1. Eu sou a favor de melhorar a vida do trabalhador. Só que a pergunta tem que ser feita bem melhor, a gente teria que pressionar os políticos para isso. Como que vai ser feito, com qual estudo, qual transição, qual proteção para pequena e média empresa, qual que é o plano de produtividade do país, com qual responsabilidade fiscal, qual é o plano para evitar a inflação que isso vai ser repassado. E se realmente isso está sendo feito a favor do trabalhador, não dá para apoiar qualquer medida com um nome bonito, uma promessa de melhorar a vida de todo mundo sem analisar realmente o impacto disso. E viver melhor não é só ter mais um dia em casa, apesar que eu sei que isso mudaria a vida de muita gente. Só que é ficar em casa com poder de compra, é ter emprego formal com os teus direitos garantidos por Constituição, mais estabilidade, empresa saudável te contratando, te pagando melhor, é ter uma economia que cresce, né? É ter produtividade. Então sim, nesse sentido, eu sou a favor do fim da escala 6x1, mas eu sou contra fazer isso de qualquer jeito. Eu sou completamente contra transformar uma pauta legítima em instrumento eleitoral. Sou contra, de fato, fingir que não existe custo.
contra o político que vende uma solução fácil para um problema complexo. Bom, essa análise está fazendo sentido? Dá uma olhada aqui embaixo e vê se você está inscrito no canal, porque eu falo de gestão e expansão de empresas todo dia. Agora deixa eu te falar uma coisa importante. Se você é empresário e sente que a tua empresa tem potencial para crescer muito ainda, só que hoje a gestão, a operação, a estrutura do teu negócio não consegue mais acompanhar esse crescimento, dá uma olhada nesse QR Code aqui do lado e inscreve a tua empresa nele. Você vai cair para conversar com o meu time e vai agendar um raio-x completo do seu negócio. Isso mesmo, nós somos uma empresa focada em gestão e crescimento de negócios. A gente entra justamente para reorganizar a operação, estruturar uma nova forma de gerir essa empresa, preparar um plano de expansão dela e conduzir toda essa transformação empresarial. Então, não é uma consultoria tradicional que só vai analisar e dar pitaco na tua empresa. Não, a gente entra para te ajudar a gerir o teu negócio, deixando ele cada vez mais forte, mais inteligente. E tudo isso começa através de um raio-x estratégico da tua operação, esse do QR Code aqui do lado. Vamos identificar gargalos, falhas estruturais na tua empresa, por que tudo hoje depende da direção para funcionar. Vamos analisar estatisticamente os números do teu negócio, entender teu mercado, problemas de gestão, perfil de liderança da tua empresa, tudo que hoje te impede de crescer e continuar elevando a tua empresa ao próximo nível. Não vai passar nada. E no final disso, você vai receber um plano estratégico completo de transformação. Você vai saber exatamente o que precisa mudar, quais são as áreas que mais vão destravar o crescimento da tua empresa, quais são as prioridades desse plano estratégico de transformação e como acelerar o teu negócio. Então, quer ajuda na gestão da tua empresa? QR Code aqui no lado ou o primeiro link aqui embaixo na descrição e corre, porque as vagas de diagnóstico são limitadas dentro do mês.